Olá, pessoal. Como é que você tá? Como é que você tá nesse dia de hoje? Eu fiquei de fazer, né, de fazer mais vídeos, de compartilhar um pouquinho mais das percepções que vão vindo à medida que a vida está sendo tecida, construída, né, de uma forma diferente, de uma forma onde todo mundo tem sido convidado a se reorganizar, tem sido convidado a perceber mais de si, mais do outro. E eu tô com essa reflexão desde de manhã para compartilhar. Na verdade, como eu falei, né, em um outro vídeo anterior, que o momento também pede para a gente perceber um pouco mais sobre isso, de o que eu quero fazer, né? O que eu acho que eu tenho que fazer e o que a vida está me pedindo. Como uma forma da gente poder se conhecer, se perceber mais e entender como é que a gente funciona. E aí eu ainda não tinha tido condições de parar, eu queria ter feito esse vídeo desde de manhã e não tinha tido a oportunidade de parar aqui para organizar melhor o pensamento, enfim, a fala para compartilhar. E engraçado que hoje aqui em São Luís caiu uma chuva muito forte depois do almoço. E à medida que eu fui percebendo, né, esse movimento do agora, do aqui e agora, que é uma das coisas que a gente mais fala no estado de presença, a psicologia da Gestalt já traz isso, né, muito fortemente. O Pius o precursor, né, da Gestalt, da psicologia da Gestalt. E a teoria organísmica holística também trazendo essa necessidade de uma melhor percepção, da gente perceber melhor o nosso próprio organismo como um todo integrado, né? E voltando para a chuva. Logo depois do almoço caiu uma chuva muito forte, com muitos trovões e tudo. E eu parei ali lavando a louça, olhando ali da janela, parei para perceber como aquela chuva estava intensa, como ela estava muito forte, e depois ela foi diminuindo, diminuindo. E ouvi um cantar de um passarinho, né? De um passarinho, depois veio o outro e tal. E aquilo só foi fortalecendo a reflexão que eu estava querendo compartilhar na manhã de hoje. Que foi essa coisa da gente, né, se perceber como esse ser integrado. Eu sou psicóloga e ao longo dos anos, né, do trabalho, enfim, eu sou psicóloga formei em 2003 e vieram outros aprendizados aí, vieram outras sabedorias ao longo da minha trajetória, como o Eneagrama, que só fortaleceu, né, a sabedoria do Eneagrama só fortaleceu e só me ajudou a ajudar mais, porque me ajuda a ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento. A psicologia da Gestalt, a teoria organísmica holística, fala muito da questão dos instintos também, né? E no Eneagrama a gente observa isso, né? Que a gente tem dentro de nós um instinto, uma energia que é inconsciente, que vem muito, muito forte, né? E que muitas vezes ela é responsável por muitos das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? E aí eu lembrando da chuva e dos passarinhos. O passarinho, meu Deus, olha só que sabedoria que existe, né? Nos pássaros, porque ele não tem a questão como o nosso cérebro é dividido em três, né? E principalmente no límbico, né? No neocórtex límbico e o reptiliano. O cérebro reptiliano ele é responsável por essa parte que eu estou falando, que são os nossos instintos, né? Então essa coisa bem animal de estar conectado
ao que o que a natureza, a minha própria natureza está dizendo que é para eu seguir, que é para eu fazer, que é agradável, que é fluido para mim. Né? O sistema límbico ele está mais conectado com as nossas emoções. E o cérebro, no neocórtex, né? O córtex cerebral, ele é responsável pela questão do nosso raciocínio. E cada um tem uma importância. Em cada momento da vida da gente, a gente vai precisar ativar uma dessas áreas aí para que possamos viver de uma forma mais integrada, mais integrativa. E na sabedoria lá do passarinho, ele, por não ter essa capacidade de refletir, né? Agora está na hora de eu sair, está na hora de eu sair do ninho para poder voar. Não, ele sente, ele está ali conectado com os instintos, né? Ele tem um instinto ligado lá à natureza dele, de que nesse momento ele pode voar. Curiosamente, depois desse momento, eu saí e precisei sair de casa para comprar uns produtos e voltei. E eu percebi que tinha as ruas tinham enchido muito, né, de água e tinham carros quebrados ali enfim, estava precisando de reboque e tal. E eu percebi isso, o quanto nós, seres humanos que somos, a gente muitas vezes não consegue se conectar com o que a vida está mostrando pra gente, né? Tá chovendo, dá uma parada, não sai, né? É necessário nesse momento sair, ou então isso tem a ver com, no Eneagrama a gente chama do instinto de autopreservação. Se preserve, né? Preserve a sua própria vida. Enfim, são reflexões baseadas em conhecimento que ao longo da vida a gente vai adquirindo, né? E percebendo, a gente está aqui aprendendo o tempo inteiro ainda, graças a Deus, que eu quis compartilhar com vocês. Essa coisa da mente, né? Então, mente, no Eneagrama a gente sabe que a gente fala muito de 3 centros de inteligência, que é o mental, o emocional e o instintivo ou prático. Então, assim, cada um tem um espaço, cada um tem um momento, cada um tem uma importância, mas que a gente, enquanto ser humano, né, não dê só atenção para uma dessas áreas, porque às vezes a gente tem uma tendência, porque eu sou muito racional, então o meu jeito de funcionar é o jeito certo, né? As coisas precisam ser lógicas. Ou então eu ter uma tendência a ficar só focada nos meus pensamentos e não observar o que as minhas emoções estão sinalizando, né? Para que daí eu consiga agir. Então, acredito muito nisso. As nossas ações, elas precisam estar alinhadas, integradas àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e aí a gente vai agir de uma forma mais integrada. Tem uma frase que veio para mim, que eu me lembrei muito do meu grande mestre de Eneagrama, que é o Padre Domingos Cunha, que ele diz que razão, acredito que a frase seja dele, me perdoe se não for, né? Mas foi com ele que eu aprendi. E ele diz que razão não cura emoção, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade de entrar em contato com as suas próprias emoções, né? Elas conseguem teorizar, conseguem falar muito bem sobre aquilo que elas acham, aquilo que elas acreditam que são, ou, enfim, que defender os seus próprios pontos de vista, né? Mas não perceber que o outro também tem uma forma diferente, talvez, de pensar, ou que a nossa opinião, a opinião que eu emito, ela pode tocar de uma forma diferente, né, no emocional. Então, assim, que a gente consiga, e aí essa questão da razão não cura emoção. E veio uma vez, em outro momento, um outro grande mestre falando para mim assim, que a cabeça, ela precisa se curvar para ouvir o coração, né? Agir com coragem tem muito disso.
Coragem vem de agir com o coração. Então percebe, né, ao longo dessa jornada que cada vez mais o que a gente está precisando, né, é viver de uma forma um pouco mais integrada. O momento está pedindo isso, que a gente se integre, que a gente se colabore, né? Então, tudo na vida mostra o que a gente precisa enxergar, né? Tudo que a gente precisa aprender tem sido revelado para a gente através do movimento mais natural, mais fluido possível. Então que eu espero poder contribuir um pouco mais com essas reflexões. Hoje o vídeo, curiosamente, aí foi até mais longo do que eu pretendia, né? Porque eu estou seguindo essa perspectiva daquilo que é fluido, estou deixando vir, né? E que a gente possa então aprender cada dia, cada lição, cada percepção. A percepção que o passarinho teve, a percepção que a gente pode ter, né? Ela é um guia para que a gente aprenda a lição necessária do dia. Na vida, acredito muito nisso, não existem erros, existem lições, né? E a lição que não foi aprendida, ela vai sendo repetida. Que a gente tenha essa sensibilidade para poder perceber, tá bom? Então eu desejo a todos uma ótima noite e que a gente siga nessa caminhada de aprendizado rica, fluida, tá bom? Beijo!